No episódio de hoje da série O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, nós vamos conversar com Wilson Iguchi. Das mãos dele saíram os bonequinhos já clássicos dos Trapalhões. Confira essa entrevista. Wilson, antes da sua primeira tentativa de trabalho com os Trapalhões, em 1983, antes disso, até chegar em 83, como que era a sua vida profissional? O que você já tinha feito antes desse primeiro contato com os Trapalhões? Então, eu vim do Paraná, como eu te falei, né? Eu nasci lá e vim para São Paulo em 76. Por quê? Porque na época meu pai tinha uma fábrica de móveis, né? E tava uma crise, que nem hoje, né? Essa crise financeira do país e tal. E aí ele resolveu vender a fábrica de móveis e vim para São Paulo tentar uma nova vida, né? Então chegamos aqui em 74. E aí eu fiz a Pan-Americana, Escola Pan-Americana de Arte, que o meu sonho era sempre fazer curso de desenho. E lá no Paraná não tinha, né? Então eu arranjei um emprego no escritório de contabilidade e comecei a fazer o curso. Aí fui bem nos cursos, né? Ganhei 2 vezes o primeiro lugar na escola. E aí eu comecei a trabalhar com modelagem através da indicação do professor, né? Então o professor pegou e falou assim, olha, tem uma empresa tal, tá precisando de um modelador para modelar os personagens da Disney. E aí ele me indicou, eu fui fazer o teste, passei. E aí já cheguei ganhando assim, o dobro que eu ganhava antes, né? E eu fiquei super feliz, porque assim, quase fui para a área de informática. Que naquele tempo já estava começando esses cursos de programação de computador. E eu fiz programação de computador, fiz o tal. Aí só que com o desenho eu consegui ganhar mais do que eu ia ganhar com a parte de informática. E aí meu primeiro trabalho foi justamente modelar um Mickey. Então o teste lá que a empresa me deu foi o desenho do Mickey, né? Aí modelei o Mickey em 3D, o pessoal adorou. Aí o pessoal da Disney aprovou. Aí depois fui fazer um teste de fogo na Disney. Qual que é o maior problema que a Disney tinha? A maioria dos escultores que modelava brinquedo não conseguia fazer o bico do Pato Donald. Então eles faziam muito achatado. Ele tem 2 curvas, né? Ele tem tanto a curva nesse movimento do bico, como de assim, né? E aí quando eu modelei e foi apresentado para Disney, o pessoal falou assim, foi a melhor modelagem feita aqui no Brasil. Da Disney, né? Do Pato Donald. Aí eu virei assim, um escultor oficial da Disney. Então todo o trabalho que aparecia lá, eles me indicavam, né? E com isso eu acabei então saindo. Nessa época eu trabalhava numa empresa como funcionário, né? Aí eu tentei arriscar então fazer uma carreira solo. O que eu fiz? Eu comecei a pegar trabalho e para fazer em casa. Fora do período de trabalho, né? Por quê? Justamente porque eles não conseguiam achar um outro escultor que fizesse o trabalho. Então, comecei a fazer trabalho para várias empresas. E aí, quando fui fazer as contas, eu percebi que eu estava faturando mais grana fazendo os trabalhos de freelancer do que do salário que eu ganhava como funcionário, né? E aí eu abri então a empresa em 1981. De lá para cá, eu fiz já milhares de personagens, peças, né? Então eu queria que você contasse como foi esse primeiro contato com os Trapalhões, né? Foi antes da separação dele, isso te pegou de surpresa. Eu queria que você contasse esse episódio. E como que surgiu a ideia, como que foi o contato com eles, enfim, essa história desse primeiro projeto de trabalho com os Trapalhões. Então, na verdade foi assim, quem desenhava os personagens na época era o César Sandoval, que tinha uma empresa de animação.
E nessa empresa de animação, ele tinha um funcionário que trabalhou na Maurício de Souza. E na época eu já modelava para Maurício de Souza. E aí, então foi uma indicação. Aí o César me chamou e me deu os desenhos, pediu para mim fazer a modelagem, né? Do Didi. E aí quando eu apresentei, ele adorou, né? Adorou e falou assim, poxa, modela todos os personagens então. Aí eu modelei todos os personagens. E aí, depois disso ele falou assim, agora a gente vai apresentar para as empresas licenciar, fazer produção. E aí conseguiu fechar com a Mimo, lá de Itu, né? Aí a gente foi para Mimo e aí o diretor de marketing lá aprovou e a gente começou a fazer essa série dos bonecos articulados, que era o projeto inicial. E aí estava praticamente pronto, já feito várias reuniões, quando infelizmente teve aquele desentendimento entre eles, né? E acabaram separando o grupo. E aí ficou um período assim, sem fazer, né? Depois só retornou depois quando eles voltaram, né? E a gente aí fizemos aqueles bonecos que são inteiriços, né? Não são articulados. E nesse segundo projeto, que foi por volta de 88, como que foi? A ideia partiu do senhor fazer de novo esses bonecos ou já partiu dos Trapalhões que te procuraram para fazer esses bonecos? Na verdade foi a Mimo, né? Então a Mimo, o que acontece? A Mimo, como é uma empresa de brinquedos, eles estão sempre atentos aos personagens que estão mais em evidência, né? Então na época os Trapalhões estavam explodindo, né? E tinha ido para Globo e tal. E aí o que aconteceu? Eles pegaram então, fizeram licença com os Trapalhões e resolveu lançar. E aí eles, como estavam com muita pressa de lançar o produto, então a gente fez aqueles personagens mais fáceis de produzir, né? Com menos articulações. E o senhor teve contato com os 4 Trapalhões na época? Ah, sim. E como que foi isso? Nossa, foi muito engraçado, né? Eu vou contar uma história assim bem engraçada, né? Quando eu fui pro Rio, então pela ponte aérea, né? E aqui no Congonhas e pousar lá em Santos Dumont. Aqui quando saí daqui foi tudo bem. Quando chegou lá, que eu desci lá no aeroporto, aí tive que passar lá pela Polícia Federal, né? Aí eles botaram a caixa dentro da esteira e apareceu os ferrinhos que tem dentro da estrutura, né? Aí o cara da Polícia Federal me chamou, aí falou, o que tem aqui dentro? Eu falei, são os bonequinhos dos Trapalhões, estou levando lá para aprovação. Eu falei assim, abre aí. Aí eu abri, desembolei, aí tava os bonecos. Ele falou assim, ó, arranca aí para me ver o que tem dentro. Eu falei, não posso, a modelagem está pronta, se eu vou destruir a modelagem. Não, se você não fizer isso, você não vai passar. Aí ficou naquele bate-boca, né? Aí o que aconteceu? Aí a menina lá da Polícia Federal resolveu chamar o chefe da segurança, lá da Polícia Federal. Aí quando eles levaram lá, o cara veio assim, já de uma certa distância ele já olhou, já reconheceu, né? Falou, nossa, olha só que engraçado, os Trapalhões, o Didi, meu amigo, tal. Aí ele falou, poxa, mas o que você faz? Eu falei, eu sou escultor, a gente vai lançar os bonequinhos dos Trapalhões. Nossa, muito legal. Aí o cara falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, o pessoal está querendo desmanchar. Ele falou assim, quê? Não, pode liberar o rapaz aí, pode liberar. Aí liberou e eu fui embora, né? Então por pouco que não aconteceu uma tragédia ali, né? E aí quando chegou no Rio, você chegou a falar com os 4 Trapalhões, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias? Então, eu fui no escritório deles e eles não estavam, né? Aí o Paulinho, que é o filho do Didi, falou assim, olha, eles estão gravando lá
na Floresta da Tijuca. Eu vou mandar levar você até lá e você então entra em contato com eles. Aí eles me levaram lá. Eu estava lá no trailer, lá almoçando, estava a Luma de Oliveira, o Didi, o Mussum, o Zacarias, estavam os 4 lá, né? E aí eles começaram a zoar, né? Abrir lá para ver, eles começaram a rir um da cara do outro, né? Falavam, caramba, meu, olha só, puta que legal, não sei o quê. Aí falou assim, poxa, o Didi falou assim, ó, Wilson, faz o seguinte, ó. Aqui no Mussum você tem que aumentar a bundinha dele, viu? A bundinha dele tá muito pequena, hein? Aí começou a zoar, pegar massa assim e encher na bunda dele, assim, né? Puta, fez muita gozação, assim. Né? Tem umas que eu não posso nem falar, né? Mas foi muito engraçado. E engraçado, assim, que eu achava legal, assim, era as brincadeiras entre eles, né? Mesmo fora das gravações, era muito legal as zoeiras que eles faziam. E como foi para você a sensação de estar num set de filmagem ali com os Trapalhões, ver aquela... Você chegou a ver cenas dos filmes? Isso, então. Filmado ali? Depois que ele aprovou, ele falou assim, ó, o Didi falou assim, Guti, só quero que você faça o seguinte, você aumenta um pouquinho meu cabelo, que eu tô ficando careca, mas o boneco tem que sair com o cabelinho. Eu falei, não, tudo bem. Aí o resto assim já aprovou de cara, não pediu nem modificação, nada. Aí ele falou assim, ó, você quer assistir a gravação? Eu falei, tudo bem, aí então vamos lá. Aí a gente foi lá, aí estava gravando uma cena que eles caíam do avião de paraquedas dentro de umas caixas. E para fazer a cena, simular, né? Então eles entraram dentro da caixa, fechava, aí rolavam, né? Para dizer que tinha caído, né? E aí quando abria assim, eles filmavam saindo. Aí fizeram a cena, repetir lá, umas 10 vezes lá. Que toda hora que passava avião, né? Tava gravando, corta, avião passando. Aí sempre tinha um... E até chegar à perfeição, né? Que eles exigem muita perfeição nas imagens, né? E aí depois resolveram fazer a brincadeira com a Luma, né? Aí se eu vi que o Didi estava fazendo sinal, pessoal, aí eu fiquei olhando de longe, né? Aí o que aconteceu? Eles botaram a Luma dentro de uma caixa lá, e onde tinha a porta, eles travaram. E aí viraram a caixa, fala gravando. Aí a Luma tentando sair, não saía, né? Não conseguia sair. Ela começou a gritar, bater lá nas paredes da caixa. Socorro, não sei o quê. Aí depois que deu um bocado de tempo assim, aí o Didi abriu, né? Aí ela saiu puta da vida, saiu dando soco, tapa nele e ele rachando o bico, o pessoal todo, meu. Foi muito engraçado, assim. E me diz uma coisa, você falou que o Renato Aragão, ele falou de deixar esse topete, deixar cabeludo e tal. O Dedé também falou que ele era bem vaidoso. Ele chegou a mencionar alguma coisa assim em relação ao boneco dele? A gente percebia que assim, ele não gostava, ele sempre mostrava um lado preferido dele, né? Aí ele falava assim, não, você tem que fazer eu com esse lado assim, aí virava o rosto e tal, né? Aí, bom, tudo bem, né? Eu geralmente quando quem modela sempre... mesmo que tenha alguma coisa de simetria diferente, a gente corrige, né? Mesmo porque ninguém é simétrico, né? Então tem pessoas que você olha assim, tem um olho mais baixo que o outro, a sobrancelha um é mais alto que o outro, o olho um pouquinho diferente um do outro, mas a gente, quando é boneco, a gente sempre acerta já, né? Mas foi assim. Agora o Zacarias não, o Zacarias só dava risada, né? Ele só ria, achava muito engraçado. Você falou que tem algumas histórias impublicáveis das zoeiras dele em relação ao formato dos bonecos, algumas são impublicáveis. Você pode tornar pública alguma dessas impublicáveis? Hoje não é tão assim, como disse. É até normal, né? O pessoal usou muito. O que ele fez? Ele pediu para mim umas massinhas, né? E pediu pro contra-regra trazer as tintas. Assim, que tinta? Ele falou, traz vermelha e preta. Aí a gente ficou lá só olhando o que ele ia fazer, né? Aí ele fez um tubinho assim, curtinho assim, grossinho, botou no Zacarias. Aí
pegou o pincel, pintou assim de vermelho, fez um Bilal, né? Puta, aí a Luma olhava, rachava o bico, né? Puta, mas você tá fazendo... É assim mesmo, ele falava, é assim mesmo. Aí depois fez do moção bem grandinho assim, preto, né? Pintou de preto, pintou... Pô, meu... Aí só o dele do Dedé que ele fez normal, né? Mas, meu, puta, aí eu ficava mostrando pra Luma, né? A Luma ficava rindo pra caramba, muito engraçado. Os Trapalhões, eles chegaram a fazer com o Maurício de Souza os Trapalhões do Rabo do Cometa, que era uma animação, né? Hoje, você imagina que com essas técnicas todas avançadas do cinema, esse seu trabalho de modelagem, não poderia fazer um filme revivendo os 4 Trapalhões usando essa sua técnica? Você acha que esse é um sonho que você tem ou não? É que hoje a tecnologia está muito envolvida nesses projetos de animação, né? Eu não sei até que ponto. Eu já fiz assim, só para você ter ideia, teve um trabalho de animação do Ayrton Senna, que eles contrataram a empresa da China para fazer animação. Só que eles não conseguiam fazer o formato da cabeça. Eles faziam o desenho, mandava, o Instituto não aprovava. Aí chegou um dia que eles me chamaram e falaram assim, ó, dá para você fazer uma cabecinha em 3D que a gente vai mandar lá para a China. Aí eu fiz assim, do jeito que estou fazendo aqui. Eu fiz a cabecinha do Senna em 3D e desse modelo foi para a China para poder fazer a animação. Porque eles cometiam muito erro na hora de girar, sabe? Porque o desenho, quer dizer, logicamente é uma interpretação do artista, então não é exatamente o rosto da pessoa, né? Então eu não batia, por exemplo, o cabelo com o movimento o redemoinho que tinha atrás, tudo esse negócio. Então foi feito isso. Eu acho que... E tem um processo também que eu acho legal, mas só que não sei se hoje é viável, né? Que é aquele animação com massinha, né? Que você faz o boneco, depois você vai movimentando e fazendo a gravação, quadro a quadro. Hoje não sei se esse processo é viável economicamente, né? Por causa do... Hoje se faz muito no computador, né? Mas você acha que seria possível e seria um sonho, acho que para os fãs sim, de reviver os Trapalhões num formato artificial, né? Porque os 2 já faleceram, mas de fazer essa animação? Ah, eu acho legal, hein? Já pensou fazer os bonequinhos e, né? Fazer eles animados, com movimento, eu acho legal. Eu acho que é um negócio para se pensar, né? E me diz uma coisa, quando esses bonecos dos Trapalhões foram lançados, eles venderam muito? Foi um sucesso comercial, né? Foi sim, vendeu bastante. Eu não sei a quantidade porque não tem números, né? Mas eu sei que foi bom, foi bem. E me diz uma coisa, qual que é a importância desse trabalho? Você já fez um monte de trabalho de bonecos, tudo. Qual a importância dos Trapalhões na sua carreira? Não, todo trabalho que você faz com personalidade conhecida sempre ajuda na divulgação do teu trabalho, né? Logicamente isso corre o Brasil inteiro, né? Até fora do país, né? Então dá muita divulgação, né? Então isso é importante. E para finalizar, Wilson, me diz uma coisa. Essa questão do... Qual que foi... Hoje esses bonecos eles viraram itens de colecionadores. Na internet tem boneco avaliado em 1.000, até mais de R$1.000. Né? Virou um fetiche de milhares de pessoas porque virou um item raro. O que você tem a dizer assim? Você acha que quando você fez aquele trabalho naquela época, você imaginava que ele ia se tornar um item tão valioso como hoje virou? Não imaginava, né? Porque assim, na época, quando a pessoa está viva, por exemplo, os personagens todos são reais ainda, né? É uma coisa, depois que realmente o programa acaba, alguns dos personagens acabam indo embora e tal,
Então vira um item raro, né? Então com isso, logicamente valoriza, né? Eu acho assim, que isso vai valorizar muito mais logo logo, né? Porque assim, virou, como diz, um item que o pessoal que era fã dos Trapalhões, eles são loucos para ter o bonequinho, né? como lembrança, né? Então cada vez eu acho que isso daí vai ficar mais valorizado ainda, né? E você pensa em relançar? Eu tô pensando em fazer, viu? Só que aí eu vou fazer tô pensando em fazer uma produção própria, uma tiragem limitada, para pegar esse nicho, né, que ficou aberto, né? Eu acho que vai ter muita pessoa que vai querer ter uma lembrança deles, né? Eu acho que vale a pena a gente... Tô pensando. E você era fã dos Trapalhões? Antes até de fazer esses bonecos, você já tinha assistido algum filme dos Trapalhões? Já conhecia eles? Eu conhecia, inclusive, assim, eu tenho um pensamento, assim, que eu achava mais legal quando eles começaram do que depois da fase que já estavam famosos, né? Porque, assim, eles faziam os temas, assim, do dia a dia de todo mundo, né? Do operário, do funcionário da empresa. Então eu ria muito quando eles entravam no ônibus com a escada, dentro do ônibus, entrava e fazia aquelas brincadeiras em locais que o público frequenta, né? Que hoje talvez seria o metrô, alguma coisa. Aí depois, com o passar do tempo, que eles começaram a fazer aquelas gravações em hotéis, dentro do hotel, ficou uma coisa muito elitizado, né? Então as piadas mudaram muito, né? Eu achava mais legal quando era engraçado mesmo, a história do povão, de o cara ficar zoando um com o outro, era muito mais legal, né? E os filmes? Você assistia no cinema? Você ia ao cinema ver algum filme dos Trapalhões? Assistia, caramba. Eu gostava de assistir, acho muito legal. Que como que diz, é um tema inocente, né? É uma coisa que seu dia a dia é terrível, né? É muito problema, muita coisa para resolver. E nada melhor que você ir no cinema para dar risada, né? É que nem assistir uma comédia, né? É muito legal. E quais dos filmes dos Trapalhões que você elencaria como os melhores, o que você mais gostou? Puxa, são tantos, né? Tem... todos, eu gostava de todos eles. Eu sou ruim de gravar nomes de filmes, né? Mas assim, eu lembro dos filmes assim, muito engraçados. Essa mesmo que a Numa participou. Tem aquela da Angélica, né? Inclusive eu fui no lançamento do filme. Que na época que ele fez o filme com a Angélica, ele estava fazendo boneca da Angélica. E aí eles me deram uma entrada e assisti junto com eles lá, na mesma fila, assim. Então conta como foi isso, assim. Onde foi no Cine República, no cinema, a Van Premiere que eles chamam, né? E aí foi muito legal, né? Porque eu não esperava tanto. Aí quando cheguei lá, que eu apresentei tudo, aí o pessoal falou, você vai sentar lá junto com eles. Aí tava Didi, Dedé, aí tava a Angélica do lado do Didi, aí depois tinha o Zacarias, o Mussum, depois eu, sentado do lado. Deve ter alguma foto por aí. E eu queria que você fizesse uma questão, agora um balanço. Você falou dessa questão dos Trapalhões, que eles eram massacrados pela crítica, né? Uhum. E você que trabalhou com os Trapalhões, você é um profissional, e além de ter trabalhado com os Trapalhões, foi um cara que acompanhou os Trapalhões espontaneamente. Você ia aos cinemas porque você gostava dos filmes dos Trapalhões, etc. O que você acha que representou os Trapalhões para o público em geral, e por que a crítica não entendeu isso? Olha, eu já falei isso várias vezes. Os críticos têm que criticar, né? É a função deles. Tem que justificar o salário deles. Concorda comigo? Então, isso para mim não significa nada, né?
O que importa digamos assim, a intenção deles. A intenção deles era justamente o quê? Era alegrar o povo, né, o pessoal, com aquelas brincadeiras inocentes que eles faziam, né? Que é onde ele sempre levava vantagem, né? Que no final as coisas aconteciam, aquelas brincadeiras bem de um zoar com o outro, tal, e no fim ele sempre levava vantagem, né? Aquilo lá era muito engraçado. E outra coisa que eu gostava deles muito, sabe qual que era? Quando eles faziam aqueles versões de música famosas. Paródias. As paródias, meu, eu rachava o bico com aquilo lá, que era demais, né? Eles vestiam e tal. E as piadinhas que eles faziam, que o Mussum fazia de cachaceiro também, puta, tem várias na internet aí, né? De vez em quando estão vendo, né? E o pessoal costuma postar sempre, mesmo no Face de hoje, vocês vê um monte do Mussum, né? Do Didi, é muito engraçado. Ele é atual até hoje, né? É atual até hoje. O fato que mais te surpreendeu nessa questão dos bastidores do Heróis Trapalhões foi o da irreverência deles. Falou que um ficou brincando com o pinto do outro, né? Do tamanho, etc e tal. Surpreendeu essa convivência harmônica entre eles durante o trabalho? Porque muito se falou que eles não se davam bem, né? Olha, eu acho que isso não foi deles, ó. Daí tem coisa de advogado, tem pessoa... Porque sabe o que acontece quando a pessoa tem sucesso? Sempre gera inveja, né? E também tem aquelas pessoas que falam que é teu amigo, que na verdade acaba prejudicando. Eu acho assim, que eles mesmos, pessoalmente, eles eram muito amigos, mas teve alguém que está sempre em volta, um advogado, sabe? Pô, meu, o cara, vocês estão fazendo o maior sucesso, só o fulano que ganha dinheiro, sabe? Sempre nessas coisas. Só que eles esquecem de lembrar que, assim, todo mundo depende de um líder. Sem ele, ninguém faz nada. Entendeu? Então, nem a história hoje que se fala muito do Piquet. Não, do francês lá, o Prost. Por quê? Eu acho que o Senna teve muito sucesso, muita evidência por causa do Prost. Por causa dessa intriga entre eles, por causa da disputa entre eles, quem é o melhor. Porque talvez se o Prost não existisse, o Senna não seria o que é hoje, entendeu? A mesma coisa acontece com eles. O que seria o Mussum, o Zacarias e o Dedé se não existisse o Didi? Então ele foi o líder que bolou, que fez tudo. Então lá nas gravações eu via muito isso, né? Ele comandava, né? Ele comandava tudo, né? E vamos fazer isso, você faz aquilo, tal. Pô, fazer tudo aquilo lá e virar uma história é diferente, né? Não é qualquer um que faz, né? Tem que ter criatividade, tem que ter, como diz, espírito de tentar coisas diferentes, né? Porque ele fez muita coisa que ninguém fez mais, né? Então foi tudo da cabeça dele, né? O que você está fazendo aí é o Renato Aragão. Na verdade só estou fazendo esboçando porque assim, a gente está conversando, não dá para concentrar, né? Eu só estou fazendo um esboço e a massa já endureceu antes do tempo. Então, mas eu vou terminar. Eu vou terminar e vou te mostrar depois.